Sir, Sir, Sir. Bom, hoje eu quero falar do Swerve Strickland, né? Basicamente tá rolando um monte de coisa maneira na luta livre. No final de 2023, no início de 2024. Faz bastante tempo que eu falo para meus amigos pessoais que eu acredito que essa aqui vai ser uma década fundamental para a indústria da luta livre. Talvez até ela seja a maior década de toda a história da luta livre, né? Tem várias pessoas que ficam fazendo aquele discurso errado de que a luta livre teve seu apogeu nos anos 90, no final dos anos 90, naquilo que ficou conhecido como a Atitude Era. Só que daí essas pessoas estão levando em consideração como único fator de popularidade a audiência na televisão norte-americana, sabe? Hoje em dia a luta livre é muito maior mundialmente do que ela era nos anos 90, porque a WWE, que na época era a WWF, sempre investiu bastante no marketing global. Provavelmente foi a primeira empresa a sonhar de fato com o mercado mundial, talvez, sabe? Porque precede o Google e tantas outras empresas, né? A Amazon e etc e tal. A WWF, desde os anos 90, dá pra dizer que eles já sonhavam com um dia onde teriam fãs de luta livre em todos os lugares do mundo. E hoje em dia eles estão, né, vivendo isso cada vez mais, né? Tem luta livre, a WWE é uma empresa norte-americana que consegue ser transmitida desde a China. Eu não sei se na Coreia do Norte ainda consegue, mas já teve até mesmo na Coreia do Norte. Tem nos países árabes, países muçulmanos, né? Tem um contrato bilionário, por exemplo, lá com... deixa eu me lembrar agora, onde é que rola? Arábia Saudita, isso, né? Contrato bilionário com o governo da Arábia Saudita. E então, assim, é uma empresa que sempre tentou fazer com que ela fosse parar no mundo inteiro. Então a luta livre por si só também cresce junto com isso, né? Ou melhor dizendo, a luta livre como um todo cresce junto com essa ambição da WWE. E hoje em dia eu tô convencido de que a gente está se entrando na maior década de todos os tempos da luta livre. A gente pode ver isso em vários locais, né, em várias empresas separadas. Eu vou falar um pouco de tudo isso, mas eu quero me focar primeiramente na ascensão do Swerve lá na EW, porque para mim deve ser a coisa mais maneira entre tudo isso, né? Eu já tinha visto ele trabalhando como Killshot na Lucha Underground. A Lucha Underground eu considero assim um fenômeno cult, né, que durou pouco tempo, mas que foi importante talvez para a luta livre moderna. Eu gostaria que no futuro as pessoas dessem esse crédito, porque eu vejo o quanto que o surgimento e a popularização de coisas que a Lucha Underground fez antes de todas as outras empresas maiores do que ela, hoje em dia ainda existem, né? Persistem num produto muito depois daquele show ter desaparecido. Então, o Swerve fazia parte do roster da Lucha Underground como Killshot, só que lá, né, ele se misturava como vários outros, que a única coisa que a gente via bem dizer era o talento dele dentro do ringue, e não tinha ainda... Pra começar, ele lutava mascarado, né? E eu não me lembro de ter visto ele fazer promos ou algo do tipo. Depois disso, eu acompanhei ele na curta passagem dele, ou nem tão curta assim, né? No NXT. Lá ele passou por altos e baixos, digamos assim, mas eu me lembro que ele foi até bem utilizado, entendeu? No sentido assim, de que ele fazia parte da programação, ele teve algumas feuds, provavelmente a mais memorável foi contra o Leon Ruff, que eu nem me lembro se esse é o nome dele dentro da WWE ou não, né? Mas acho que era esse o nome que ele usava lá dentro, né? E apesar de que ele perdeu várias lutas pro Leon Ruff, né, naquela história fazia sentido. E no final, depois ele foi pareado, né, ele fez parte do grupo Hit Row, né, eu ia falar Hit Row, mas eu prefiro falar brasileirado mesmo. Ele fez parte do Hit Row, e ali, definitivamente, ele era a maior estrela, e definitivamente, sem que a gente soubesse, das duas coisas ia acontecer uma, né, ou ele ia conseguir levar o grupo inteiro, caso ele fosse mantido na posição de líder, porque na primeira vez que eles apareceram no SmackDown, que o Swerve chegou a aparecer lá, né? Ele chegou uma vez pelo menos ele chegou a aparecer no SmackDown antes de ser demitido, que eu acho que foi em 2020 ou 2021, agora eu não tenho certeza por causa que tá. Só me lembro que tá no período da pandemia. Eu acho que era 2020 quando estourou a pandemia, mas pode ter sido depois. Enfim, o ponto é que daí, naquele momento ele foi colocado como assim mais um membro, né? Eles quiseram desliderar o grupo, digamos assim, talvez nos moldes do que estava rolando no Judgment Day, só que, né, definitivamente, naquele grupo ele teria que ser o líder e talvez ele tivesse ajudado todo mundo. Mas não foi o que aconteceu, o WWE demitiu ele, né, os outros ficaram e, digamos assim, que floparam, né, enquanto coletivo, afinal todos eles eram muito novatos, muito iniciantes, e o grupo talvez não tivesse também uma ideia muito boa por trás, e o Star Power foi embora quando o Swerve saiu. E honestamente, a primeira metade da carreira dele na EW,
pra mim ajuda a realçar, tipo, considerando o quão ofuscada foi a primeira metade dele, ajuda a realçar a grandeza que ele alcançou em 2023, né? Porque ele chegou lá em algum momento em 2022, praticamente tudo que ele fez, pelo menos na minha cabeça, tudo que ele fez antes de chegar até a feud dele com o Hangman, fica meio que amontoado, sabe? Ele só era colocado em alguns programas com o Keith Lee, por causa que eles tinham todo o background de terem se conhecido antes e terem chegado juntos, assim, da WWE. Os dois tinham aquela história de potencial não aproveitado, etc. Só que aquele pareamento não era muito bom pro Swerve, né? Ele era sempre visto e colocado como talvez assim o menos popular ou inferior até a dos dois, embora na feud deles ele já saiu por cima, porque o Keith Lee, até onde eu sei, ele tem problemas de saúde que nunca foram recuperados desde quando ele pegou o Covid lá na WWE ainda e tudo mais. Então parece que ele nunca mais adquiriu a mesma capacidade de lutar uma luta singles durante muito tempo, né? Aí eu tô misturando uma especulação aqui, mas a informação que eu vejo porque o Keith Lee não é puxado mais como um cara singles, como muita gente gostaria de ver, é por causa disso. Ele ainda não tá 100%, então, né, ainda não acho que é o momento certo para fazer isso. Só que daí, então, o Swerve, mesmo sendo prejudicado do meu ponto de vista, ele também era colocado em várias assim, histórias onde a Mobile Embassy, né, que era a stable dele, ainda de modo geral ela saía por baixo, né? A EW tem uma série de stables, a maioria delas é desmoralizada, descredibilizada, porque é tanto stable e nenhum deles consegue se estabelecer muito dominante durante muito tempo, pelo menos. Então é um problema que eu diria que acontece com vários desses grupos, né? Só que daí então, depois que o Swerve é colocado em mais... Isso chega em 2023, ele é colocado em mais um dos produtos dele que parece meio que filler. Quando ele sai ele vem de uma derrota, colocam ele para ter uma promo contra o Hangman, né, o Adam Page, e a partir dali tudo mudou, sabe? E eu posso falar, agora, olhando com a visão do presente, eu posso falar com convicção que foi ali que tudo mudou, né? A última aparição do Swerve, a última aparição de 2023, no caso, foi no World's End, né, que ele teve uma luta contra o Dusty Rhodes e tudo mais, só que lá na metade de 2023 ele é pareado contra o Hangman, ele dá um microfone na mão dele, ele faz uma promo excelente que basicamente é bem verdadeira, sabe, mostra a intenção do personagem dele, que é preencher o espaço do Hangman, né, que é um cara que foi main eventer, deixou de ser, digamos assim, por várias questões também, foi parar na divisão de trios, etc, etc, etc. Então essa história já era boa, porque era uma coisa que parecia legítima, sabe? Parecia uma vontade legítima e parecia que tinha um fundo de verdade. Que de fato, né, quando o lutador sobe, o outro desce, digamos assim, no card, né? Não tem como os dois ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo, embora todo mundo sabe que essa feud também acabou jogando o Hangman de volta pro main event, né? Afinal, ele também estava bem apagado. Então, já foi super interessante, porque nessa feud, mesmo o Swerve chegando como o cara que tinha algo a ganhar, é indiscutível que ele ajudou o Hangman a crescer também, sabe? O que é uma coisa, assim, que pra mim também é digna de nota, sabe? Eu falo com convicção que eles tiveram e ainda estão tendo uma feud que vai ser definitiva para a carreira deles. Eu tenho certeza que as pessoas vão olhar para trás e ainda vão falar o que esses dois fizeram juntos para sempre. Vai ser o turning point da carreira do Swerve? Do meu ponto de vista já é, né? Eu acho que, considerando a popularidade que ele tem hoje em dia, a aura que ele conseguiu criar com pouquíssimas lutas, afinal o único cara que ele realmente venceu foi o Hangman, né? Desde que isso aconteceu. A primeira luta deles acho que foi em agosto e depois teve a luta, né, a fatídica luta deles, a Texas Deathmatch, lá em outubro, que viveu assim na cabeça das pessoas durante muito tempo, né? É uma luta que conseguiu receber 5 estrelas pelo Dave Meltzer, que raramente dá pontuação alta para luta sem regras, né? Eu particularmente configuro como, no presente momento, eu diria que é a luta de regras extremas favorita que eu tenho, sabe? Eu não consigo me lembrar de uma luta que eu consigo dar tanta importância, valor e significado quanto essa aqui teve, porque eu já tô fazendo uma análise do que ela vai significar para a história desses caras e até acho que para a história da luta livre também, sabe? Mas para a história deles é indiscutível, sabe? É indiscutível que, né, o Swerve já estava subindo, mas essa luta cimentou ele numa posição que não dá mais para não enxergar ele como uma super estrela, tá ligado? Depois daquela performance ali, se ele descesse no card, se ele fosse colocado para baixo, seria muito ruim. Conseguiram proteger ele até mesmo no torneio, né? No torneio lá que ele foi colocado, no Continental Classic, dá pra dizer que não enterraram o push dele, não enterraram o momentum dele. Em 2024 agora, ele vai começar uma nova feud, ou vai reacender a feud dele com o Hangman, né? Foi o primeiro segmento pra encerrar um show da EW. Bom, esse vídeo eu não vou parar aos 10 minutos, né? Então continue comigo aqui. Mas prosseguindo. Enfim, aí então, né,
ele já foi um produto que a AEW escolheu, que honestamente, apesar de parecer repetitivo, porque assim, pode ser cedo demais para eles já estarem se enfrentando, né? O Hangman é um cara que pode derrotar o Swerve no sentido que não vai parecer que... Eu não sentiria que o push dele acabou, entendeu? Sentiria que é mais um estágio da rivalidade deles que algum dia pode envolver até mesmo um cinturão mundial, né? Com um dos dois conquistando o cinturão e depois o outro indo atrás, sabe? Então eu acho que pode ser mais uma, assim, um buraco no caminho da estrada do Swerve, né? Até porque o campeão mundial agora é o Samoa Joe é heel, mas eu já vou cantar a pedra, né? E é meu desejo também de que eu acho que esse é o ano pro Swerve ser campeão mundial, sim. Eu acho que é uma coisa assim que, olha, ele já não é um cara assim... Ele é o tipo de personagem que ele podia ser construído por mais tempo. Só que o ponto é, nem é uma questão assim de que tem que aproveitar enquanto, sabe, tem que bater no ferro enquanto ele ainda tá quente, sabe? Porque honestamente é um negócio que já tá quente durante muito tempo, sabe? Dá pra dizer que desde agosto o Swerve já estava sendo levado como main eventer, depois das Texas Deathmatch, definitivamente ele virou um main eventer na EW, sabe? Passou pelo torneio com a mesma aura, com a mesma energia, chegou no World's End, era pra ele enfrentar o Keith Lee, eu aposto que ele ia vencer, né? Eu duvido muito que ia colocar o Keith Lee pra vencer dele nesse momento, considerando o ponto da carreira de cada um, mas vai saber. Só que daí ele enfrentou o Dustin Rhodes e a luta também foi boa, também foi bacana. E obviamente que o Dustin tá meio que fora de programa nenhum, né? Ele é um cara sem momentum, só que é visível o quanto que a crowd não tava nem assim tolerante à ideia do Swerve perder, mas também não tava nem assim, nem gostava de ver ele se dar mal, sabe? Nem tava se importando com as táticas que ele utilizasse, né? No sentido assim de que quando um heel continua agindo como heel e ele controla a plateia ainda, sabe? A plateia torce por ele como se ele estivesse agindo como um cara bacana, sabe? E ele não tá. Isso é um sinal evidente de alguém que tá, sabe? Ele tá chegando a novos níveis, sabe? É simples assim. Quando o heel começa a ter esse tipo de apelo, sem estar se moldando, tá ligado? O Swerve não tá nem mostrando, sinalizando que em algum momento ele vai deixar de ser heel, sabe? As estratégias dele, as táticas, as posturas, as posições, no final das contas ele ainda tão trapaceiro quanto, sei lá, quantas pessoas reclamam que o Roman Reigns é, por exemplo, sabe? Ele sempre vence com ajuda, ele sempre vence trapaceando, ele faz tudo que ele tem que fazer para conquistar o que ele precisa. Só que isso passa batido pela crowd, tá ligado? Passa batido pela crowd. Muita gente tá entrando nesse trem do hype que eu já tô, sabe? Muita gente tá comprando que o Swerve vai chegar a algum lugar. E pra mim é principalmente por causa disso, entendeu? Quando tu vê um atleta que ele nem tava sendo o carro-chefe da empresa, sabe? Essa feud com o Hangman, obviamente que ela tinha um objetivo e ela alcançou, só que nem dava pra dizer que eles pretendiam que fosse a maior feud do Full Gear, por exemplo, sabe? Todo mundo falou que ofuscou o main event do MJF contra o Jay White, e ofuscou de fato. Era a storyline mais interessante, foi a luta mais maneira também de se acompanhar, sabe? E também tem essa característica do próprio crédito do Swerve, sabe? Dá pra ver que o cara, ele tá começando a cair a ficha, sabe? Tu consegue perceber o cara, do momento que ele começa, sabe? Quando toca a música de entrada e o cara aparece na frente das pessoas, tu vê o quanto que ele tá consciente da onde que ele tá chegando, sabe? Da exposição que ele tá tendo, da aprovação que ele recebe e tudo mais. Eu acredito, assim, que esse ano é o ano que ele tem que receber um cinturão mundial, antes mesmo dele ter vencido outros títulos, sabe? Eu sou super a favor das pessoas irem escalonando, sabe? Eu acho que muitos personagens têm muito a ganhar perdendo, só que o Swerve ele ficou muito tempo só perdendo e ele era meio que descredibilizado. E agora que as pessoas estão vendo ele como um vencedor, é indiscutível que as pessoas querem ver ele como vencedor, sabe? É indiscutível que se ele ficar meses e meses vencendo, ninguém vai se importar. Então, honestamente, eu acho que ele deveria ser o próximo campeão após quem vier depois de Samoa Joe, sabe? Samoa Joe, o campeão heel, né? Ele vai perder para algum face, que honestamente eu não sei quem vai ser. Não sei se eles já vão querer devolver o cinturão pro MJF, que evidentemente ele não saiu da AEW, né? Como muitas pessoas fazem de conta que sim, surtaram só porque ele não tá mais no roster. A AEW tava se tupando um monte de feud pro MJF. Inclusive com o Swerve, os dois já se encararam e algum dia eles vão ter que se enfrentar, por exemplo, sabe? Então eu não sei se o MJF já vai ter o segundo reinado dele agora, ou a feud dele com o Adam Cole vai ficar se estendendo pelo ano inteiro, sem nenhum dos dois ser campeão mundial, o que eu preferiria, né? Mas o Samoa Joe vai ser derrotado eventualmente pra alguém, e o Swerve nem precisa ser agora, sabe? Nem precisa ser nesse semestre. Mas eu sou a favor dele ser colocado em grandes programas nesse semestre. Ele pode perder algumas lutas nesse meio do caminho, mas o final da feud ele tem que vencer e depois ele é colocado na rota para ganhar o cinturão mundial. Talvez no próprio Full Gear, que é um ano da luta dele do Texas Deathmatch, eu não sei como que vai ser, sabe?
Mas pra mim, de todas as coisas maneiras que estão acontecendo na luta livre, e estão acontecendo várias, essa daí é a mais maneira de todas. Inclusive o resto das coisas eu vou deixar para comentar em outro vídeo, afinal eu posso fazer um vídeo sobre luta livre daqui a 2 dias, por exemplo. Se vocês gostarem desse vídeo, se deixarem um like, eu posso fazer outro vídeo comentando coisas que estão me causando uma grande expectativa para 2024 e me fazem acreditar que de fato a gente vai viver na maior década para essa indústria incrível, né? Mas, só para encerrar os comentários a respeito do Swerve, é isso, sabe? Eu acho fantástico ver um cara que ele extraiu o melhor de uma situação, né? Colocaram ele numa situação que era fundamental que ele entregasse, e o ponto é que ele entregou, sabe? As promos ele entregou, ele sabe se posicionar, ele sabe se colocar, a aparência dele também é interessante, ele é carismático do ponto de vista mesmo assim de se projetar na frente de uma câmera, sabe? É saber que tu está sendo observado, é saber que as pessoas estão te filmando, é saber se posicionar literalmente como se fosse um artista, como se fosse um modelo, como se fosse um músico também, sabe? Ele manda muito bem nesse aspecto e até lutando luta livre, ele passa essa finesse que muitos lutadores não passam, né? E inclusive, depois da feud dele com o Texas Deathmatch, ele conseguiu misturar isso também com uma imagem violenta e hardcore, que agora tá tipo assim, é daqueles personagens que tu acredita que ele pode performar em qualquer espaço, tá ligado? Tu acredita que ele tem técnica, repertório, ele sabe lutar luta livre para desempenhar uma luta técnica, sabe? Com cadeados e movimentos e chainlock, né? Ele tem bons strikes, ele tem um bom comportamento para quem tá numa briga, uma luta sem regra, sabe? Enfim, e a gente viu que ele foi aos extremos, né? Ele sangrou, ele utilizou armas, ele não se importou de ser, sabe, de receber bastante dano também. Então é um sujeito que ele rapidamente conseguiu se mostrar que ele é o famoso versátil, sabe? E comparado com as capacidades físicas dele, né, a altura que ele tem, até o tipo físico dele também, que não é um cara, sabe, bombado, mas também não é um cara muito pequeno, entendeu? E é um cara ágil. Enfim, eu realmente acho um personagem que é engraçado. Agora que tá tudo se encaixando, faz parecer assim como é que não tava encaixando antes, tá ligado? Realmente é um negócio que tu fica assim, mano, como que as coisas começaram a se conectar? Eu vou dar crédito também pra dança do Prince Nana, sabe? É outra coisa que qualquer pessoa que assiste a EW, e isso, a dança do Nana ficou popular antes do Swerve, tá ligado? Mas é um negócio que, assim, eu tinha relações mistas no futuro, sabe? No futuro não, no passado, sabe? Quando começou a dancinha do Nana, eu sempre me divertia, sempre me entretive com a dancinha dele, mas eu sempre me perguntava se isso era bom ou era ruim pro Swerve, sabe? Antes, agora eu tenho certeza que é bom, mas no começo eu tinha medo de que, quem sabe a gente vai associar o Swerve só ao Nana, tá ligado? O Nana vai ficar maior do que ele, é mais popular do que ele, só que ainda bem que eles tiveram calma, ainda bem que eles não tiraram a dança do Prince Nana, né? O Swerve também conseguiu dividir digamos assim, o holofote com ele, entendeu que, apesar do Nana também estar ganhando popularidade, não deveria ser um problema, sabe? E o melhor aconteceu, né? Que as coisas só se acumularam, digamos assim. Aí quando toca a música do Swerve, as pessoas sabem que vai vir o Prince Nana, sabem que ele vai fazer a dancinha dele, que todo mundo vai ficar imitando, que vai ser divertido, a gente vai dar risada, mas as pessoas se importam que o Swerve está entrando também no ringue, sabe? É indiscutível que as pessoas esperam ele aparecer, as pessoas reagem quando ele aparece, as pessoas gostam de ver ele, sabe, assim, bebendo da atmosfera, né? Que agora, sempre que ele entra é uma festa, sabe? É assim, eu comentei uma vez para um amigo meu que a última vez que a música do Swerve tocou e as pessoas não gritaram, não fizeram uma festa, foi na primeira vez que ele promou contra o Adam Page. Se vocês forem lá ver a primeira promo deles, é a última vez que toca a música do Swerve, as pessoas meio que não reagem, só tem algumas dançando a dancinha do Nana, mas as pessoas não sabem o que esperar. Tipo, esse cara aparecer aqui é algo bacana ou não? E o fato é que desde que aquilo lá aconteceu, nunca mais foi o mesmo, sabe? Qualquer vez que toca a música do Swerve, as pessoas vão à loucura. Qualquer arena que as pessoas estão, a gente vê a crowd perguntando whose house, sabe? É um negócio que tu viu assim, cara, a gente viu acontecendo, sabe? A gente viu acontecendo e pra mim, como fã de luta livre, isso é uma das coisas mais bacanas. Eu posso associar basicamente como foi a ascensão meteórica
do LA Knight no SmackDown ano passado foi basicamente isso. O ponto que agora o LA Knight chegou naquela situação que é ruim, que é que tu sente que a popularidade dele não tá subindo mais e agora sim parece que tá caindo. E não que ele não seja famoso ainda, mas é que antes ele tava crescendo e a gente não viu o final disso. E a WWE faz o que ela fez de melhor, que é sufocar uma estrela que está crescendo para evitar que ela se torne maior do que outras que já estão aí, né? E basicamente, né? E é claro, era pro LA Knight ter virado campeão mundial meio que assim do nada, eu não sei, mas que a crowd estava louca por ele, sabe? Eu me lembro muito bem como foi a reação dele não ganhar o Money in the Bank, sabe? As pessoas já estavam clamando por ele vencer a Money in the Bank, que botaram na mão do Damian Priest. E aí vocês vão me dizer que o Damian Priest está mais popular agora do que ele? Não tá. E essa maleta fez bem pro Damian Priest até agora? Não fez. Então é isso que eu me pergunto, faz sentido tu deixar de fazer o óbvio só porque é óbvio? A plateia estava clamando pelaquela vitória do LA Knight e a WWE não fez, né? Então, meu último recado, né, pro Tony Khan, que nunca vai ver esse vídeo, é realmente que ele veja isso daí, sabe? O Swerve tá crescendo, as pessoas estão aceitando, mais do que aceitando, dá pra ver que as pessoas estão assim, ó, quando ele menciona ele ir atrás do cinturão mundial, quando ele menciona ele virar campeão mundial, a plateia reage, sabe? Então, assim, isso já é sinais que era pro Tony Khan tá vendo que no futuro, em 2024, a gente tem que ver o Swerve Strickland como campeão mundial, mas né, vamos ver se ele vai aproveitar, mas agora eu realmente estou disposto a ver essa jornada, porque pra mim tem sido a coisa mais divertida de acompanhar na luta livre atualmente. E é isso aí, daqui a 2 dias provavelmente eu trago outro vídeo falando de luta livre, se vocês deixarem like nesse vídeo, se vocês curtirem e principalmente se comentarem alguma coisa. Valeu!